Bom dia, rapaziada. Agora são 8h30. Dia comumzinho. Hoje eu vou pra academia, depois trabalho e depois faculdade. Nada demais. Enfim, é isso, né? Bora lá começar o dia, cafezinho. Bom dia. Rapaziada, falar um pouquinho aqui com vocês. Hoje, oficialmente, eu voltei pra academia. Depois de uns 2 meses afastado, mais ou menos. É muito doido, porque a gente sente muito quando você começa a fazer academia. Depois que você fica um tempo, que você pega esse hábito, você sente muito a falta quando você não tem mais ele por algum motivo. Eu, no meu caso, eu tive que parar porque eu tava tendo outras responsabilidades que eu tive que encaixar na minha rotina. Pra mim tava ficando muito difícil conciliar tudo. Hoje eu vivo uma rotina muito doida. Eu faço faculdade, eu trabalho, eu faço inglês, eu tô gravando os vlogs, eu faço academia. Então, é muita coisa pra conciliar, né? São muitas demandas em diferentes áreas. Qualquer coisinha a mais que vem, fica um pouco difícil de eu conciliar outras coisas que não são necessariamente uma obrigação. Então eu preciso colocar as obrigações na frente, né? Obviamente, porque há senso de prioridade. Eu até estava tentando conseguir conciliar tudo, porque assim, ou eu tiro eu troco a academia e aí eu coloco essa minha outra obrigação no horário que eu tenho para treinar, ou eu simplesmente encaixo essa obrigação no horário ali da academia e talvez treine mais cedo ou treine na hora do almoço. Eu até tentei fazer isso por um tempo, mas isso estava me cansando demais, eu estava ficando exausto, eu não estava conseguindo render, os meus dias eles estavam extremamente longos, estavam cansativos demais. Eu não estava conseguindo conciliar tudo, eu estava ficando quebrado. E aí não se torna saudável, né? Eu faço tudo isso, eu faço academia, eu estudo, eu trabalho, tudo para ter uma vida saudável, de forma saudável, que eu consiga conciliar tudo e ainda consiga ter meu tempo de lazer, meu momento ali de diversão, de descontração, justamente para que eu não fique maluco, não entre num burnout, não tenha problemas de saúde. Então eu cuido da minha vida justamente para isso. E se não é uma coisa que está te fazendo bem, não tem o porquê você está fazendo ali naquele momento. Só que é muito doido, porque no tempo que eu fiquei sem academia, eu percebi uma diferença absurda, não só na mudança do meu corpo, eu já estava ficando mais magro. Não só isso, eu acho que a minha maior percepção foi mental. Muito, muito, muito forte. Minha predisposição a pensamentos tristes, momentos de tristeza, momentos depressivos, a forma como eu lidava com algumas coisas, a forma como eu via o mundo, ele era com certeza muito mais ansioso, muito mais triste, muito mais depressivo, e isso ficou muito nítido para mim, muito nítido. Quando eu estava treinando, eu conseguia render mais, eu tinha pensamentos mais otimistas, eu tinha pensamentos mais felizes,
E a partir do momento que eu parei de treinar e que eu não tinha mais isso, a minha predisposição a pensamentos tristes, crise de ansiedade, momentos de tensão, ficaram muito maiores. Então é muito doido a gente pensar como é importante a gente ter esses momentos de cuidar do nosso corpo, de fazer um exercício, porque não é só o corpo, né? O corpo e a mente eles estão ligados. Corpo, mente e alma é tudo uma coisa só ali. E os três precisam da manutenção, os três precisam dos cuidados próprios e sozinhos para que eles funcionem bem juntos. E é muito doido porque se você deixa de fazer alguma coisa com um lado só, você já está afetando todos os outros. Então, você deixa de cuidar do seu corpo, você está afetando a sua mente. Você deixa de cuidar da sua mente, você está afetando seu espírito. Então, isso é muito maluco pensar como essas coisas elas se encaixam, né? E elas juntas ali funcionam muito bem. E é isso. Tomando um cafezinho aqui enquanto der uma pausa aqui no trabalho. Se cuidem, façam exercício, tirem um tempinho para ir para academia. Eu sei que às vezes a nossa vida, principalmente na nossa idade, na casa dos 20 e poucos ali, ela é extremamente corrida, ela é uma vida extremamente caótica, a gente tem muitas coisas para lidar, muitas demandas para gerir, mas não deixem de cuidar de vocês, não deixem de cuidar do corpo de vocês, não deixem de praticar um exercício, não deixem de cuidar da mente, praticar algum hobby, fazer terapia. Essas coisas são extremamente importantes. A gente vive hoje num século da ansiedade, né? Não tem uma pessoa que não tenha a nossa idade, não seja da nossa geração, que não seja ansioso. Então é muito importante que a gente pare e pense como que a gente quer se ver daqui pra frente, como que a gente quer estar daqui pra frente. Se a gente quer estar uma pessoa estressada, uma pessoa totalmente descompensada da cabeça, não aguenta mais o mundo, não aguenta mais as pessoas, sabe? Isso não dá pra você viver assim. Então é bom a gente se cuidar agora. O preço do cuidado, ele é muito menor do que o preço da remediação. Então, isso seja para qualquer âmbito da nossa vida, sabe? Se você tá ali sempre com a manutenção em dia, futuramente você não vai ter um problema tão grande que vai te acarretar um gasto absurdo. E quando eu falo gasto, eu não falo só do capital, só do dinheiro. O gasto de energia, disposição, enfim, várias coisas. Então é isso, rapaziada. Se cuidem, é importante que a gente tenha clareza sobre o que a gente quer, as metas que a gente quer atingir, quem a gente quer ser, para que a gente continue sempre alimentando aos poucos e não tenha que fazer tudo isso de uma vez, empurrando na pressa, abarrotado de coisa. Enfim, é isso. Gente, eu tava comendo mexerica e aí eu achei uma sementinha que tava germinando, ó. Então eu vou deixar ela aqui na gaze, bonitinha, com a gaze úmida. E aí, vamos ver se isso aqui vai virar, né? Se ela conseguir germinar, eu vou plantar ela. Voltei da academia, já tomei uma ducha. A academia tava cheia hoje, velho. Tava bem cheia. Nem consegui fazer meu treino completo. Não consegui fazer abdômen. Só fiz costas e bíceps. Já tava perto da hora de
de voltar pra casa pra começar a trabalhar. E aí não consegui fazer o abdômen. Tava muito cheia, tive que ficar esperando pra fazer alguns aparelhos, o de costas, a puxada principalmente. Geralmente esse daí é muito cheio, então quando a academia tá meio cheinha assim, eu tenho que ficar esperando, né, pra fazer sempre. Tipo, ele é quase que de praxe. Agora eu vou terminar de me cuidar aqui, tomar um café, fazer um café da manhã, porque ainda não comi, e trabalhar, né. E já tô pronto, vou mostrar pra vocês aqui. E simbora, que hoje eu quero voltar cedo pra casa, quero ficar de boa, dormir um pouco mais cedo também, porque aí consigo dar mais uma descansada um pouco melhor pra amanhã. Amanhã tem menos coisa, amanhã eu não vou pra academia, meu dia de descanso, então vou conseguir descansar legal hoje. Eu coloquei justamente o descanso da academia no meio da semana pra eu dar esse reset, pra não ficar tão cansado. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que vai, eu espero que sim. Mas é isso. Bora lá. Rapaziada, tava aqui dando uma olhada no meu YouTube. Sempre quando eu trabalho eu coloco uma música que me ajude a me concentrar melhor. E aí acaba que quando eu entro no YouTube eu sempre recebo meus recomendados aqui. Grande parte são de vlogs, eu gosto muito de assistir vlogs, eu assisto muitos vlogs principalmente para me inspirar. Boa parte das pessoas que criam vlogs nesse mesmo estilo que eu crio, vlogs mostrando dia a dia, e aí são pessoas que tendem a criar vlogs mais voltados para bem-estar, produtividade, foco, enfim. Mostrando ali, de fato, uma vida mais organizada, que é exatamente o que eu crio, justamente para me inspirar também. Eu crio vlog, principalmente mostrando a minha rotina, porque eu, sendo bem sincero, nunca fui uma pessoa extremamente organizada. Nunca fui uma pessoa organizada, e com o passar do tempo, essa desorganização começou a me atrapalhar, e ainda mais hoje, quando o nível de cobrança ele se torna muito maior em diversas áreas simultaneamente. Então, justamente eu comecei a gravar vlogs para me inspirar a ter uma vida mais organizada, na casa, quanto nos estudos, quanto no trabalho, e isso está me ajudando muito. Basicamente, consumo boa parte de criadores de conteúdo assim, que mostram sobre organização, uma vida mais tranquila, com bem-estar, na saúde, lazer, enfim. E é muito doido pensar como grande parte hoje, porque assim, hoje em dia a gente tem um grande movimento de jovens cada vez mais conservadores, deixam de sair e que acordam 4 horas da manhã para ir correr e fazer o seu devocional, enfim. Há uma grande vertente aí que está crescendo,
principalmente de criadores de conteúdos assim, querendo ou não, a sociedade não espera isso de pessoas de 23 anos. Não espera que uma pessoa de 23 anos vai acordar 4 horas da manhã para ir correr e fazer seu devocional ou coisa do tipo, mas que de fato está acontecendo. E é muito doido pensar que chega num ponto dessas pessoas, desses criadores de conteúdo de bem-estar, em que vira quase que paradoxal assim, porque basicamente a gente sabe que as redes sociais, elas fazem mal. A gente não foi ensinado como usar as redes sociais, simplesmente ficou ali jogado e aí a gente foi usando e as pessoas cada vez mais ficando viciadas. E aí deu o que deu, né? Hoje temos a geração mais ansiosa de todos os tempos por conta das redes sociais, por conta de comparação, por conta de, enfim, N fatores. Mas é muito doido o movimento paradoxal que se criou entre esses influencers e criadores de conteúdo, porque basicamente eles vendem bem-estar, eles divulgam bem-estar, eles mostram N maneiras de como ter foco, como se organizar, enfim, como viver uma vida de fato tranquila com um bem-estar legal. E a gente sabe que chega uma hora que as redes sociais, elas viram um tópico porque elas não são causadores de bem-estar. A gente não foi ensinado como as redes sociais podem ser causadores de bem-estar. A gente tem noção, só que as pessoas não usam isso. E aí muitos começam a trazer como conteúdo o afastamento das redes sociais. E por que eu digo que é paradoxal? Porque basicamente o dinheiro dessas pessoas e, enfim, a ascensão social delas está toda baseada nas redes sociais e no sucesso que elas fizeram nas redes sociais. Elas estão vendendo o bem-estar delas e aí as pessoas estão se comparando e estão ficando mal porque as pessoas não conseguem viver a vida organizada que ela vive. Não é a intenção do criador de conteúdo causar esse sentimento. Não é mesmo. Só que assim, as pessoas elas não têm noção, elas não têm a mão na consciência de falar, pô, não devo me comparar porque fulana de tal vive disso. Eu trabalho, estudo, enfim, as pessoas elas não têm essa maturidade e aí acontece o que acontece. Só que eu acho também que é extremamente errado a gente criar esse movimento de estou me afastando nas redes sociais. Como foi ficar tantos dias sem redes sociais? Como foi que não sei o que? Eu acho que não é um movimento que se deve acontecer. Eu acho que é extremamente hipócrita você falar que ficou dias em redes sociais e como isso te fez bem influenciar pessoas a ficar sem as redes sociais, porque isso basicamente é seu ganha-pão. É tipo padeiro falar pra não comer pão, porque pão faz mal. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade ali. Você quer que as pessoas te assistam. Você precisa que as pessoas te assistam para que você ganhe dinheiro. Já que você precisa que as pessoas te assistam para que você ganhe dinheiro, vamos fazer, não que as pessoas se afastem, mas que as pessoas aprendam a usar as redes sociais para o bem delas. Como usar a rede social para aprender a ser mais organizado. Como usar a rede social para aprender coisas novas. Como que você vai absorver conteúdo. Quais conteúdos você deve se absorver. Eu acho que esse sim é um movimento que é justo, que funciona. Você está mantendo a pessoa na rede social, mas você está mudando a forma como ela usa a rede social. Ela não está usando a rede social para se alienar. Ela está usando a rede social para consumir conteúdo que de fato faça diferença. Consumir informações, consumir notícias. Aí sim é um ponto da hora e é um ponto que deve ser tratado. Agora, se você criar conteúdo influenciando pessoas se afastem da rede social porque a rede social não faz bem, eu acho talvez até um pouco perigoso vista do marketing, né? Eu estudo marketing, usar esse tipo de comunicação é perigoso, porque querendo ou não, é o seu público. Então é isso, o padeiro ele não pode falar pro cliente que o pão faz mal, porque senão o cliente não vai comprar pão. E se o cliente não comprar pão, ele não vai ter dinheiro. Eu, vista do marketing, acho bastante perigoso. Mas aí, cada um faz o que quiser.